Você já acordou com aquela sensação de estar vivendo no modo automático, como se tudo tivesse perdido o sentido? Às vezes, a alma grita por um novo começo, não daqueles que trocam o que é externo, mas daqueles que transformam o que está dentro. E é exatamente aí que entra a força do Salmo 27. Ele não é apenas um texto antigo da Bíblia, é uma bússola espiritual para quem precisa de luz quando tudo parece escuro demais. Quando o coração está abatido, a mente confusa e o medo insiste em fazer morada, precisamos mais do que motivação, precisamos de uma direção. E é por isso que este vídeo foi criado, para ser um momento de reencontro com a luz, com a salvação e com o propósito que só Deus pode oferecer. Não importa se você se sente fraco, perdido ou desacreditado. O Salmo 27 te lembra que o Senhor é a tua fortaleza, e a oração da manhã é o ponto de partida para essa renovação. Aqui, você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai descobrir um caminho possível da confiança, da fé ativa e do renascimento espiritual. Vai entender como a presença de Deus não só protege, mas também acende uma chama dentro de você, uma que te levanta, mesmo depois das quedas mais duras. Então, se prepare. Porque hoje não é um dia qualquer. Hoje é o seu recomeço com propósito. Tem dias em que a gente acorda, mas parece que a alma ainda está dormindo. O corpo levanta, a rotina começa, mas por dentro tudo parece nublado. É nesses momentos que o Salmo 27 entra como um raio de sol espiritual. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Esse versículo não é só bonito, ele é um grito de fé que desperta o espírito. Quando a luz de Deus entra, até o cansaço emocional perde força. Deus não é apenas luz que brilha nos céus, ele é a luz que acende dentro de nós. Quando deixamos essa luz nos alcançar logo pela manhã, algo muda. A oração da manhã se torna mais do que um hábito, é uma reconexão com a fortaleza divina que nos sustenta. Você pode até não ter todas as respostas, mas com a presença de Deus, você tem direção. E só isso já é um baita começo de dia. Acordar com o coração conectado ao céu não exige fórmulas complicadas. Basta começar dizendo: Senhor, seja minha luz hoje também. Essa simples entrega já movimenta o invisível. É como abrir as janelas da alma para que a esperança entre e varra a escuridão. A gratidão pelo novo dia, somada à confiança no Senhor, já traz paz interior antes mesmo do café. O Salmo 27 não começa com lamento, começa com convicção. Isso é um ensinamento poderoso. Em vez de acordar falando de problemas, que tal começar afirmando: o Senhor é a minha fortaleza? Isso muda o tom do dia, muda o foco do coração. A luz de Deus nos faz lembrar que não estamos sozinhos e que Ele é maior do que qualquer sombra que tente nos alcançar. Meditar nessa verdade logo cedo ajuda a organizar o caos interno. Em vez de sair correndo para resolver tudo, a gente aprende a primeiro respirar e lembrar: Deus está comigo. Esse tipo de meditação simples e prática transforma o cotidiano. E não precisa de 1 hora de oração, 5 minutos com foco e entrega já bastam para renovar o espírito. Se você quiser ir além, que tal escrever esse versículo e deixar na cabeceira? Ou colocar um lembrete no celular com a frase: o Senhor é a minha luz? Pequenos gestos como esse criam hábitos de fé. Com o tempo, você vai perceber que mesmo nos dias difíceis, a luz dele continua brilhando, firme, dentro de você. Isso é renascimento diário. E o melhor, essa luz não é só para você. Quando a gente se permite ser iluminado por Deus, a nossa vida vira farol para os outros. Acordar com propósito é isso, entender que sua fé pode ser inspiração para quem ainda está na escuridão. E a boa notícia: todo dia é uma nova chance de reacender essa luz. Medo é algo que todo mundo sente, mesmo quem tem fé. Mas a grande diferença está em como enfrentamos esse medo, paralisados ou com coragem vinda do alto. O Salmo 27 não nega a existência do medo, ele nos mostra como vencê-lo. Quando afirmamos: a quem temerei? Não estamos dizendo que o problema sumiu, mas que Deus está maior que ele.
A coragem bíblica não é ausência de temor, é presença de confiança. É saber que, mesmo tremendo, você pode avançar, porque há uma fortaleza invisível te sustentando. Essa fortaleza é Deus. E quando você ora pela manhã entregando o dia nas mãos dele, essa confiança cresce como raiz em terra firme. Você não anda sozinho, anda com aquele que tudo vê. A presença de Deus traz uma paz que confunde o medo. Aquela paz que faz a gente enfrentar exames, decisões, conflitos e incertezas com serenidade que nem sabemos explicar. Já reparou como, às vezes, depois da oração, o medo ainda está ali, mas já não manda em você? É assim que a fé age, não elimina o desafio, mas muda a postura com que você o encara. Coragem é escolher confiar mesmo sem garantias humanas. É olhar para a vida, respirar fundo e declarar: se Deus é por mim, nada me vence. Às vezes, essa coragem aparece em forma de um sim difícil, ou de um não necessário. Mas sempre nasce da certeza de que há um propósito maior. A luz que vem de Deus ilumina o caminho até nas encruzilhadas mais complicadas. Quando o medo bater, e ele vai bater, lembre-se do que diz o Salmo 27: ainda que um exército me cerque, não se atemorizará o meu coração. É forte, né? Mas não é poesia solta. É verdade espiritual. É isso que transforma crentes comuns em guerreiros da fé. Não pelo que tem, mas por quem o sustenta. Uma boa prática é anotar quais medos você está enfrentando hoje. Depois, escreva ao lado de cada um: o Senhor é a minha fortaleza. Isso não é autoajuda, é reposicionamento espiritual. É declarar quem comanda seu coração. Com o tempo, o que antes era gigante vira só um detalhe diante da confiança em Deus. E se você acha que coragem é algo que só os fortes têm, está na hora de rever isso. Os maiores exemplos de coragem que a Bíblia mostra vieram de pessoas com medo, mas com fé. E o segredo delas? Permaneceram firmes porque sabiam em quem confiar. Você também pode. Comece hoje. Deus é contigo. A oração da manhã não é uma obrigação religiosa, é um presente diário. É o momento em que a alma conversa com o céu antes de se ocupar com a terra. Começar o dia orando é como alinhar o coração com a vontade de Deus, antes que o mundo tente ditar o ritmo. Não precisa ser uma longa pregação, basta ser sincera. Uma frase com fé tem mais valor do que 1000 palavras vazias. Transformar a oração em um hábito é uma forma prática de cultivar a presença de Deus. Que tal escolher um cantinho da casa para isso? Pode ser a ponta da cama, um canto na sala ou até durante o banho. O importante é separar um momento e dizer: Senhor, esse tempo é teu. Esse pequeno gesto muda a atmosfera do dia. Quando Deus é a primeira voz que ouvimos, o restante do dia obedece outro tom. O Salmo 27 nos mostra que o coração que busca a Deus encontra refúgio. E a busca começa na oração. Não é sobre repetir fórmulas, mas sobre abrir o peito e dizer: Pai, eu estou aqui. Às vezes com lágrimas, às vezes com gratidão, outras vezes apenas com silêncio. E tudo bem. Deus entende até o que não conseguimos dizer. Ele ouve o que sai da boca e o que grita dentro do coração. Uma dica prática é orar com a Bíblia aberta. Leia o versículo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, e transforme isso em oração: Senhor, ilumina meu caminho hoje. Faça isso com calma, meditando. A oração se torna mais viva quando é alimentada pela palavra. É aí que ela vira ritual sagrado, não um costume frio, mas um encontro pessoal com o Criador. Tem gente que acorda correndo e acha que não tem tempo para orar. Mas é justamente nesses dias que orar é mais necessário. Você pode orar enquanto se arruma, enquanto dirige, enquanto caminha. Não é o local que torna a oração sagrada, é a intenção. E quando a intenção é pura, o céu se inclina. A oração não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Com o tempo, a oração da manhã deixa de ser um esforço e vira saudade. Você passa a sentir falta quando não faz.
E esse é o sinal de que sua vida espiritual está sendo renovada. É como respirar fundo depois de horas sem ar. A oração nos realinha, nos lembra que somos filhos, e que Deus não se esqueceu de nenhum detalhe do nosso dia. O mais bonito é que, na oração, não somos apenas ouvidos, somos transformados. Aos poucos, os pesos ficam mais leves, a mente mais clara, o coração mais firme. A entrega começa com palavras, mas termina em paz. E quando você sente essa paz logo cedo, tudo muda. Até os problemas parecem menores quando você já começou o dia na presença de Deus. Cada amanhecer é um lembrete silencioso de que Deus ainda acredita em você. O sol nasce de novo, mesmo que o ontem tenha sido escuro. Isso não é apenas um fenômeno natural, é um sinal espiritual. Quando a luz atravessa as cortinas, é como se Deus dissesse: vamos tentar mais uma vez. O Salmo 27 ecoa esse convite, reafirmando que a presença divina é constante. A luz da manhã não é só física, é espiritual. Ela representa a chance de recomeçar, de se livrar do que ficou preso na noite anterior. Os erros, os medos, as inseguranças. Tudo pode ser entregue ao novo dia. E sabe qual o primeiro passo para esse renascimento? A confiança de que Deus continua escrevendo sua história, mesmo quando você acha que está em branco. O Salmo 27 fala de uma fé que resiste à escuridão. E o amanhecer, nesse contexto, é mais do que bonito, é profético. Ele anuncia que nenhuma noite dura para sempre e que, com Deus, há sempre uma nova página esperando para ser escrita. Se ontem foi marcado por dor, hoje pode ser o início da superação. É no hoje que o milagre começa. Uma boa prática é criar o hábito de agradecer a Deus toda vez que o sol aparecer. Pode ser algo simples, como abrir a janela e dizer obrigado, Senhor, por mais uma chance. Esse tipo de gratidão tem poder. Ela alimenta o espírito e traz paz interior. E a paz é o solo fértil onde nascem as maiores transformações. Amanhecer também é lembrar que não somos os mesmos de ontem. O que nos feriu ontem talvez hoje já não tenha tanto poder. Isso é cura. E a cura vem quando nos abrimos para o novo, para o que Deus ainda vai fazer. Você não precisa repetir os mesmos padrões. Com fé inabalável, dá para viver o hoje com mais leveza e propósito. Se possível, reserve alguns minutos do amanhecer só para você e Deus. Antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, sente-se, respire e apenas esteja presente. Isso é meditação espiritual. Não exige técnica, só presença. E nesse silêncio, muitas vezes, Deus fala. Ele não precisa de ruído para mover o coração, ele precisa de espaço. E se o dia amanhecer nublado? Tudo bem. A luz continua existindo por trás das nuvens. A presença de Deus não depende do clima. Mesmo quando tudo parece cinza, Ele ainda está agindo. O renascimento espiritual não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E começa com a escolha de confiar, mais uma vez. Fé não é só acreditar em Deus quando tudo está bem, é continuar acreditando mesmo quando tudo parece dar errado. É aí que ela se torna ativa, viva, transformadora. O Salmo 27 nos ensina a esperar no Senhor com coragem. Esperar não significa ficar parado, significa confiar enquanto se caminha. E essa confiança renova a alma de um jeito que ninguém mais consegue fazer. A fé que renova é aquela que se movimenta mesmo com o coração cansado. Não é sobre sentir sempre, mas sobre decidir seguir. Você pode até acordar desanimado, mas quando ora, lê a palavra e declara eu confio no Senhor, algo se realinha por dentro. A fé ativa dá novos olhos para velhos problemas. E onde antes havia desespero, agora existe esperança. Essa fé também nos desafia a ter coragem nos pequenos gestos. Perdoar alguém, por exemplo, exige mais fé do que a maioria imagina. Recomeçar um projeto, tentar mais uma vez, ou simplesmente descansar confiando em Deus, tudo isso é expressão de fé. Fé não é fuga da realidade, é encará-la com a certeza de que Deus está no controle.
Uma boa forma de ativar essa fé é escrevendo promessas bíblicas em um caderno e orando com elas. Pegue o versículo "Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração", e diga em voz alta. Repetir isso diariamente muda seu jeito de pensar. É como regar uma semente que, em breve, vai florescer. A fé ativa precisa de alimento constante. Fé renovadora também sabe descansar. Confiar em Deus não é ansiedade disfarçada, é paz interior. Não é você dizendo "eu creio", mas perdendo o sono toda noite. É confiar e dormir em paz, sabendo que Deus trabalha mesmo enquanto você descansa. Isso é maturidade espiritual. E ninguém cresce sem passar por essa escola do silêncio. É comum confundir fé com força própria. Mas a fé verdadeira nos leva a depender de Deus, não do nosso desempenho. Você pode estar fraco, mas se continuar confiando, já está vencendo. A força do cristão não está em ser imbatível, e sim em saber onde buscar refúgio. E esse refúgio, como o Salmo afirma, é o próprio Deus. No fim, a fé ativa é o motor do renascimento espiritual. Ela move, transforma, cura e prepara. Não importa o quanto você se sinta parado ou sem direção, se você ainda consegue dizer "Deus, eu confio", então você está exatamente onde deveria estar. E esse é o primeiro passo para tudo mudar. Em um mundo que exige tanto da gente, encontrar refúgio é essencial. E não há abrigo mais seguro do que a presença de Deus. O Salmo 27 diz que, no dia da adversidade, Ele nos esconderá em seu pavilhão. Isso não é metáfora vazia, é promessa viva. Quando tudo desaba, é ali, na intimidade com o Pai, que encontramos força para continuar. O refúgio de Deus não é um esconderijo para fugir da realidade, mas um lugar de fortalecimento para enfrentá-la. Na oração silenciosa, nas lágrimas derramadas, no quarto fechado, ali Deus se manifesta. Ele nos acolhe sem julgamento, nos ouve sem pressa, e nos consola como ninguém mais pode fazer. E quando saímos desse lugar secreto, saímos mais fortes. Tem dias em que tudo que conseguimos dizer é "Senhor, me ajuda". E esse pedido, por mais simples que pareça, abre as portas do céu. A presença de Deus não exige discursos bem formulados, ela responde à sinceridade. A paz que vem após esse encontro é inexplicável. Você se levanta com o mesmo problema, mas com outro espírito. Refúgio também é saber que podemos chorar aos pés do Pai sem medo. Não existe fraqueza em se derramar diante de Deus. Pelo contrário, é nesse derramar que Ele transforma tristeza em superação. Pode parecer que ninguém entende sua dor, mas o Senhor entende. Ele vê o que ninguém vê. E age no que ninguém pode alcançar. Uma forma prática de buscar esse refúgio é criando um altar pessoal. Um cantinho, uma música, uma leitura bíblica. Quando você estabelece um espaço de comunhão, cria uma rotina de paz. Não precisa ser complexo, basta ser verdadeiro. Ali, no meio da rotina, Deus faz morada. E onde Ele habita, há descanso. Esse refúgio também nos protege da pressa do mundo. A presença de Deus desacelera o coração. Enquanto tudo pede urgência, Ele oferece calma. É como um abraço que não tem hora para acabar. Quando você aprende a se esconder em Deus, descobre que o verdadeiro abrigo não está na fuga, mas na entrega. E essa entrega muda tudo. Nos dias difíceis, lembre-se, você não precisa entender tudo, só precisa se refugiar nele. Faça do Salmo 27 a sua oração quando faltar direção. Diga com fé: "O Senhor é a minha fortaleza". Essa declaração, feita no secreto, tem poder de mover o visível. Porque quem faz de Deus seu refúgio nunca está desamparado. Há palavras que a gente ouve e logo esquece. Mas há outras que nos marcam para sempre. As do Salmo 27 estão nesse segundo grupo. Elas não são só letras reunidas num versículo, são sementes espirituais. Quando repetidas com fé, se transformam em escudos, direção, alívio. É impressionante o quanto uma simples frase da Bíblia pode sustentar a alma num dia difícil.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação não é só uma frase bonita. É uma verdade poderosa. Quando você a declara, está reprogramando sua mente e alimentando seu espírito. A palavra de Deus tem esse poder, ela não apenas informa, ela transforma. Cada vez que você medita nela, algo dentro de você se alinha com o céu. Uma prática simples, mas profunda, é escolher um versículo por semana e repeti-lo todos os dias. Coloque-o na geladeira, no espelho, como papel de parede do celular. Leia em voz alta. Essa repetição não é mágica, é meditação. É deixar que as palavras sagradas mergulhem no coração. Com o tempo, elas passam a fazer parte de quem você é. O Salmo 27 é como uma oração em forma de poesia e também um manual de fé para tempos difíceis. Ele ensina a confiar, a esperar, a não se desesperar. Cada verso nos conduz a um nível mais profundo de comunhão. Quando você lê com atenção, percebe que ele conversa com sua dor, seu medo, seu desejo de paz. É a Bíblia falando diretamente com você. Palavras sagradas também são armas espirituais. Quando o medo chega, você pode combatê-lo com a verdade da palavra. Quando a dúvida tenta invadir, você pode lembrar ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Isso não é autoajuda, é fé fundamentada na promessa. E promessa de Deus não falha. Uma dica prática: grave um áudio seu lendo o Salmo 27 e ouça antes de dormir ou ao acordar. Ou envie para alguém que você sabe que está passando por lutas. A palavra tem esse poder de alcançar lugares que nossas mãos não conseguem. Quando você compartilha a Escritura, está espalhando luz, esperança e cura. No fim das contas, a Bíblia é o único livro que, ao ser lido, lê também quem está lendo. Ela revela, corrige, consola, direciona. E o Salmo 27 é um dos textos que mais evidenciam isso. Por isso, não o leia com pressa. Leia com fome. Porque nas entrelinhas dessas palavras está o próprio Deus, pronto para falar com você. Depois de ser tocado por uma verdade tão poderosa como a do Salmo 27, guardar isso só para si seria egoísmo espiritual. A fé foi feita para ser vivida, mas também para ser compartilhada. E não precisa ser com um sermão ou discurso pronto. Às vezes, um simples "vou orar por você" já é luz suficiente para acender a esperança em alguém. Pequenos gestos podem causar grandes despertares. Você não precisa ser pastor ou pregador para ser um instrumento nas mãos de Deus. Basta estar disponível. Uma conversa no trabalho, uma mensagem no WhatsApp, um versículo enviado no momento certo. Tudo isso pode ser canal de salvação. Compartilhar a fé é levar a fortaleza divina que você encontrou até quem ainda está lutando no escuro. Se o Salmo 27 te fortaleceu, há uma grande chance de que ele também possa fortalecer alguém ao seu redor. Talvez alguém da sua família, talvez um amigo, talvez um desconhecido na internet. Já pensou em postar esse versículo nas redes sociais com um breve testemunho seu? Isso não é se exibir, é permitir que outros vejam o que Deus pode fazer. A fé compartilhada é como semente plantada, você pode não ver o fruto de imediato, mas o crescimento começa assim que toca o coração certo. Às vezes, a pessoa nem responde. Mas ela leu. E aquilo fica ali, quieto, germinando. Quando você compartilha a fé, você espalha o amor de Deus. E o amor de Deus é a única coisa que nunca volta vazia. Uma prática poderosa é criar o hábito de perguntar: posso orar por você? É simples, mas abre portas para conversas profundas. Mostra cuidado, interesse, humanidade. E pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a amar como Cristo amou, de forma prática e generosa. A missão de compartilhar a fé também transforma quem compartilha. Cada vez que você se doa espiritualmente, você cresce. Aprende, amadurece, se torna mais sensível. Não é apenas o outro que é tocado, você também é. E com o tempo, percebe que a sua vida ganhou propósito.
que o seu recomeço com Deus foi o início de um chamado. E no fim, o Salmo 27 se torna mais do que uma oração pessoal, se torna um convite. Um convite para que outros também encontrem luz, salvação, coragem, proteção. O mundo está cheio de gente esperando por uma palavra. E você pode ser essa voz. Então, que tal começar hoje? Compartilhe essa fé com alguém. Seja canal. Seja luz. E agora eu te pergunto, o que te impede de recomeçar hoje com propósito? Talvez sejam os medos, os traumas, o cansaço. Ou até mesmo o hábito de sobreviver no automático. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar: você pode, sim, renascer, e o Salmo 27 é a prova disso. Nele, você encontra coragem para enfrentar, luz para decidir, fé para continuar. Não subestime o poder de uma simples oração feita com o coração. Não minimize o impacto de repetir, todo dia, que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Essas atitudes, pequenas aos olhos do mundo, movem os céus em sua direção. Mas elas precisam partir de você. Fé não é sentimento, é posicionamento. Então, reflita como você pode aplicar o que ouviu aqui. Que parte da sua rotina pode ser consagrada a Deus logo pela manhã? Qual versículo você vai começar a declarar com fé? Comece pequeno, mas comece firme. Porque a transformação acontece um passo por vez. E esse passo pode ser hoje. Se esse conteúdo falou com você, se te tocou de alguma forma, então não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que também precise de um recomeço. E mais do que isso, permita-se viver tudo o que Deus tem reservado. Ele já acendeu a luz, agora é com você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, cada mensagem é uma nova oportunidade de se aproximar de Deus, crescer em fé e viver com mais propósito. E lembre-se, quando você decide buscar a presença de Deus logo cedo, tudo muda. O dia muda. A vida muda. Você muda.